Trombectomia em pacientes com mais de 85 anos vale a pena? A idade avançada deve ser um critério para negar uma trombectomia mecânica? Ou será que nós estamos deixando de tratar pacientes que poderiam se beneficiar? Essa é uma dúvida recorrente e, por muito tempo, a resposta foi guiada mais por impressão clínica do que por dados concretos. Olá, eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico especialista em neuroradiologia intervencionista, e aqui no canal você encontra técnicas avançadas, decisões estratégicas e o que realmente importa no campo neurovascular. Historicamente, muitos estudos que estabeleceram a trombectomia mecânica como tratamento de referência no AVC isquêmico de grande vaso tiveram uma grande dúvida dos pacientes idosos, especialmente aqueles acima de 85 anos. O motivo era simples: o receio de piores desfechos e maior risco de complicações. Mas será que a evidência atual confirma esse receio que nós temos? Uma análise recente avaliou especificamente pacientes com mais de 85 anos que sofreram oclusão de grande vaso da circulação anterior e foram submetidos à trombectomia mecânica para o tratamento desses casos de AVC isquêmico com oclusão de grande vaso. O objetivo era entender se os resultados justificam ou não o procedimento nessa faixa etária. Os principais achados: uma taxa de recanalização bem-sucedida, lembrando sempre que para falar em taxa de recanalização bem-sucedida, nós vamos ver o TICE modificado maior ou igual a 2B. Foi muito semelhante nessa população à dos pacientes mais jovens. E o tempo de procedimento? Não houve uma diferença significativa daqueles pacientes mais jovens dos pacientes mais idosos. E a taxa de complicação, uma outra grande dúvida, foi muito semelhante entre idosos e não idosos. Já a mortalidade foi maior nos pacientes mais velhos, o que já era esperado, já que nós estamos vendo uma população muito mais suscetível e com uma saúde às vezes muito mais debilitada. E se nós olharmos também, além do TICE modificado, a independência funcional em 90 dias, o Rankin Scale de 0 a 2, foi presente uma proporção considerável de pacientes mesmo acima dos 85 anos. Então, nós estamos vendo que a idade cronológica ela é muito pouco importante nesse tipo de cenário. Esses resultados indicam que a idade cronológica sozinha não é um preditor absoluto de mau desfecho. O que realmente pesa são outros fatores, principalmente o estado funcional antes do AVC. Então, muito mais que a idade cronológica do paciente em anos, em tempo vivido, sim a idade biológica em que você vê o paciente, aquele que tem 85 anos, muita gente fala, shape de 60. Então, você vê muito mais a importância do estado funcional antes do AVC do que a idade que ele tem cronológica propriamente dita. Além disso, as comorbidades associadas e o tempo desde o início dos sintomas até a reperfusão, condições anatômicas e técnicas do procedimento. E é claro que é muito importante você ter uma variação anatômica em um paciente jovem que vai ter uma dificuldade muito maior de acesso. Esse vai ser um tempo muito mais difícil do que aquele paciente, às vezes mais idoso, mas uma anatomia muito mais direta e reta. Então, isso também tem que ser colocado em prática para esse tipo de avaliação. E para nós, neurointervencionistas, a mensagem ela é muito clara. Nós não devemos adotar um corte rígido de idade como critério de exclusão. A decisão ela deve ser individualizada, baseada no perfil clínico e funcional do nosso paciente e não apenas no número do RG, da data de nascimento desse paciente. E nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. Por anos, houve uma resistência quase automática a indicar trombectomia para pacientes muito idosos. Hoje, nós temos dados para desafiar esse preconceito clínico e adotar uma abordagem muito mais seletiva e baseada em evidências. E é claro, vem saindo novos trabalhos que a gente tem alguns dados importantes. Então, por exemplo, no Resilient Extend, que ainda não foi publicado o resultado final, apenas apresentado no International Stroke Conference, ele mostrou que em países em desenvolvimento, como o Brasil, a população que foi tratada no sistema público de saúde, talvez a idade seja um fator muito importante, muito relacionado com a saúde desses pacientes que muitas vezes têm uma saúde muito mais frágil do que em país desenvolvido. E por isso, se nós olharmos ele Resilient Extend, que foi aqueles pacientes tratados com AVC isquêmico mais do que a janela inicial de 8 horas até 24 horas no início dos sintomas, aparentou que aqueles pacientes acima de 68 anos de idade tinham um desfecho pior. Então é outro dado que a gente tem que pensar. Estamos trabalhando em uma
saúde suplementar, estamos trabalhando uma saúde pública, né, o paciente já vem com um histórico difícil de tratamento de doenças, de base, não tem um tratamento adequado, então a saúde muito mais frágil, talvez aí sim a idade seja muito importante, mas é muito mais importante essa idade funcional do que a idade cronológica, se nós formos avaliar de uma forma geral. Então a trombectomia mecânica pode sim trazer benefício para pacientes acima de 85 anos, desde que sejam criteriosamente selecionados, e o foco deve ser no potencial de recuperação e não apenas na idade cronológica e também na idade funcional desses pacientes, que vai valer muito mais do que apenas a idade cronológica. Então, qual que é o status funcional desse doente? É isso que você tem que ver, como ele estava antes de sofrer seu AVC. Isso que vai ser muito mais importante para a tomada de decisão. Se você deseja se tornar um especialista em NRI, eu gravei uma aula com passo a passo completo para isso e deixei no link da descrição desse vídeo. Lá você vai entender não só técnica, mas também como tomar decisões estratégicas em casos complexos. Então, comenta aqui o que você achou desse cenário, qual outro artigo você quer que a gente faça vídeo aqui no canal sobre esse grande mundo da neuroradiologia intervencionista. Um grande abraço e fiquem com Deus.